Olá, boa tarde, quase boa noite. Sejam bem-vindos. Eu sou Olga Letícia. Oi, Sabrina. Oi, Emília. Ó, a Emília já tá aqui. Então vamos chamar a Emília. Vem, Emília. Só um pouquinho. Tá aqui. Emília, tô te enviando o convite para tu se juntar a nós. Aê, já tá Oi, aí. tudo bom? Boa noite. Eu tava falando boa tarde. Eu não sei se eu digo boa tarde ou se eu digo boa noite, enfim, Boa né? tarde. Acho que é boa tarde ainda, né? Ai, meu Deus, quase derrubei o Ah, celular aqui. Então, boa tarde para quem tá chegando. Boa tarde, Emília. Oi, boa Tiane. Oi, Mari. Ó, o pessoal tarde. chegando. Ah, então, vou me apresentar. A gente está aqui hoje para bater um papo, trocar uma ideia sobre parentalidade, conjugalidade. Nós somos do Núcleo de Parentalidade do INFAPA, do Instituto da Família de Porto Alegre, e estávamos a fim de conversar um pouquinho sobre isso, né, Emília? Uhum. Então, eu sou. Isso. Deixa eu me Fala, apresentar, fala. depois eu te apresento, né? Eu sou a Olga Letícia, sou psicóloga, terapeuta de família e sou coordenadora de comunicação do Instituto da Família. Sou mãe, né? Eu acho que essa parte é bem importante nessa história de parentalidade, né? E a gente vai começar esse bate-papo com a Emília, que também é terapeuta de família, psicóloga e mãe do Gabriel. Uhum. Uhum. Então, Isso Emília, aí. como é que a gente começa essa conversa? A gente tem um núcleo, para quem não sabe, onde a gente já estuda há quase um ano, estuda, debate, pesquisa sobre parentalidade. E há pouco tempo a gente fez um encontro aberto, onde deu vontade de falar um pouco mais Uhum. sobre essa dupla aí da parentalidade e conjugalidade. Então, Sim. Emília, a palavra está contigo. Pode deixar que eu administro aqui as pessoas, os Tá, comentários, tá? Vai falando que eu vou tá. te auxiliando Sim, aqui. vamos conversando, né? Vamos Isso. batendo O esse papo. que que tu pensou em Eu acho falar que hoje pra a gente? gente tem que começar dizendo que esse assunto não, certamente não vai se esgotar aqui, né? Uhum. Vai mais, acho que a ideia é trazer provocações, né, para o pessoal refletir nesse momento em que essas duas questões estão bem evidentes, bem agudas, né, algumas situações que é impossível a gente não falar sobre a situação do coronavírus, né? Uhum. Mas, é, mas acho que uma coisa que é importante deixar claro é que qualquer coisa que esteja muito aguda nesse momento, que esteja surgindo, que está muito evidente, já vem de antes, né? Nada muito novo dentro de Uhum. um funcionamento familiar, que é o Sim, que a gente está falando, que né? o confinamento ele só vai botar uma lupa em cima Uhum. daquilo que já talvez já não estivesse legal. A Sabrina comentou aqui dessa dupla conjugalidade e parentalidade, que nem sempre é uma dupla, nem sempre funciona muito bem, né? Acho que isso é uma boa colocação, Sabrina. Às vezes uma funciona, às vezes a outra funciona melhor, pior, enfim. Uhum. Às O vezes uma que abafa eu, a outra. Exato, e eu acho que o casal, né, às vezes confunde muito uma coisa com a outra também, né? Uma coisa se perde, não, a gente agora é pais, então a gente tem que funcionar Uhum. como pais, esquece o casal, ou às vezes o casal se atrapalha e não consegue ser pais, né? Uhum. Também acontece essas duas coisas. Uhum. Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é olhar para essa história da família, assim, né? Que a família como casal e filhos é uma invenção também relativamente nova. Nem sempre foi assim. A gente tinha muito mais pessoas envolvidas nesses cuidados diários, nesse funcionamento diário. E Ó, a Simone gente. Castiel entrando. Oi, Simone. A gente reduziu muito, né, para esse núcleo e agora está mais ainda. Agora acho que a gente está se dando conta como
o casal e a família funcionam com muita dificuldade estando só eles, né? E daí Uhum, essas coisas ficam exponenciais mesmo, né? As dificuldades do casal, da parentalidade. uhum. Tu falou E isso, a eu gente. lembrei daquele. Ai, me ajuda, Sabrina, tu sabe da onde que é, mas que é preciso de uma vila para criar uma criança, né? Aham. Eu O fiquei Take a pensando, Village. agora a É. gente está sem a vila, né? A gente está A gente está só sem aviso. nesse mundinho fechado. E uma coisa que, enquanto eu estava nessa semana pensando o que a gente ia falar, agora, eu fiquei pensando, quem é que assume os buracos que se criam com a ausência da vila, né? Uhum. Com a escola, com os avós, a pracinha, que é Eu uma coisa que sei, eu Pedro sei, queria eu sei. muito. Eu Quem sei quem será? é que assume. Quem? Quem? Alguém tem uma ideia de quem é que assume Quem tem uma todas essas dica? responsabilidades que a vila poderia ajudar? Quem? Quem? Então, Quem? normalmente Alguém as mães, responde? né? É, então, as mães, né? É, e a gente está lendo dados assim de que as mulheres estão saindo dos empregos, estão sobrecarregadas, estressadas, porque elas são mães, elas são professoras, elas Uhum. continuam sendo profissionais e tem que São também namorar, né? faxineira, cozinheira. Faxineira, cozinheira, é. Ó, já todo mundo respondendo ali, mãe, É, nós mães, valeu. as Todo mães. mundo acertando a resposta, muito bem. É, mulheres casualmente que responderam. Uhum, uhum. Olha uma pergunta Pois boa é. aqui, Emília, do Hum, Ovídio. do Como vídeo. evitar que papai e mamãe com tantas tarefas se esqueçam de namorar? Ai, ai, ai. E Eu aí, Emília? acho que não só para isso, mas para várias coisas, nesse momento, pelo menos, a gente tem que estabelecer uma rotina. Acho que não só nesse momento, acho que para tudo mesmo. E Uhum, dentro dessa rotina tem que incluir também momentos legais. Ah, tal dia da semana a gente faz tal coisa, que daí fica aquela expectativa até, né? Ai, tô louca pra que chegue na sexta-feira pra gente, sei lá, abrir um vinho, conversar e namorar. Tem que uhum. criar espaço para essas coisas E tem que se dentro da organizar, rotina. né? No meio desse Uhum, caos que a gente está vivendo, né, de uhum. estarmos confinados, tem que organizar isso. Não vai ser algo tão natural e espontâneo assim, porque tá tudo meio Não. caótico, né? E é normal que no começo seja complicado e as coisas fiquem muito caóticas mesmo, mas com o andar da carroça, né, as melancias vão se ajeitando. A gente tem que, daí, em algum momento, poder parar, respirar e pensar, tá, como é que eu vou fazer isso funcionar? Uhum. A Fran tá Porque dizendo aqui nem senão que a gente seja vai deixando colocado passar. na agenda. Desculpa que a gente tem, Exato, exato. né? Mas é É isso. botar na agenda e dizer tal dia, depois que as crianças forem dormir, Ai, nós sim. vamos ter um tempo pra gente. Mas Obviamente, aí se a a gente criança tem for mais um maior, é problema, né? diferente, né? Eu fiquei Hum, pensando agora, esse tem mais um problema que agora vem em função desse confinamento, que é a mudança no horário de dormir das crianças. Eu tenho ouvido, não sei se tu também, relatos, tanto em atendimentos quanto em grupos de mães, assim, que as crianças estão indo dormir mais tarde, porque os pais estão em casa, aquela coisa desorganizada na rotina uhum. do Que não tem confinamento, mais a escola para ir, não, né? não tem Uhum, aquele norteador, né? Então as crianças uhum. estão indo dormir mais tarde, com as crianças indo dormir mais tarde, fica para mais tarde ainda o momento a sós do casal, Sim. né? E considera um casal que também está cansado, Exausto, sobrecarregado, porque cansa exausto. fazer home office, cansa ser professora, faxineira, cozinheira, tudo isso que tu falou. Uhum, Então, acho que complica e eu acho que tem que estabelecer rotina. O meu marido, ele trabalha numa escola e ele vê como, às vezes, as famílias parece que não se dão conta da importância da rotina uhum, para as crianças e para os adultos também, né? Então uhum, é importante voltar a se organizar dentro de casa. Porque o ser isso. humano, assim, eu sinto que tem duas coisas que a gente perdeu nesse momento, que é a comunidade e a previsibilidade. Uhum, A gente não sabe o que uhum, vai acontecer e a gente está sozinho. Então vamos uhum, tentar, de alguma maneira, trazer essas duas coisas, né? Tentar uhum, trazer a família, a comunidade, através de videochamadas e também a previsibilidade da rotina, porque é o que a gente tem uhum, nesse momento uhum. de É a única coisa que a gente consegue controlável. minimamente prever, né?
Eu acho que é isso. Exato. A Sabrina estava É. comentando que na casa dela agora estão indo todos dormir às 11 horas da noite. E aí, como é que faz Uhum. para namorar, né, Sabrina? Se, se as crianças, papais e mamães, estão indo dormir a esse horário, como é que fica? Né? O vídeo É está que tem que comentando namorar aqui, de manhã daí. enquanto as crianças não acordam, ai meu Deus, na madrugada. Ah, o Ovidio está dizendo que é bom ver mulheres se preocupando com isso. Claro que a gente se preocupa também com isso, Ovidio, porque as mães e mulheres se Uhum. preocupam com tudo. Esse é o ponto, Pois é. né? É, a questão é que a gente tem que dar conta de tudo, né? Uhum. Mas sim, tanto que a gente vê no consultório qual é a maior queixa assim das famílias que vêm, dos casais. A mulher, ela quer mais atenção do marido, não estão tendo espaço para nós. Então é uma preocupação que é muito presente na vida das mulheres e dos casais quando tem algum tipo de problema, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta difícil para te fazer. Agora eu fiquei pensando no comentário do Ovidio, que é: o que que é Hum, conjugalidade? Porque a gente começou a conversar aqui e eu pensei, a gente é, acabou indo direto no namoro, a gente acabou pois é. direto, ah, né? Nos finalmente, né? Mas e aí? O que Não, que é a e realmente a conjugalidade? gente está comentando esses dois termos sem ter definido eles antes, para quem de É. repente não sabe, né? Uhum, Exato. Então, a conjugalidade é a relação do casal, com uhum, tudo que isso, né, quer dizer. Não é só namoro, não é só sexo, é a cooperação, é o cuidado, é a rotina, uhum, o respeito, aqueles projetos em comum, né, que o casal tem. uhum. E também acho que faz parte da gente considerar dentro da conjugalidade uma aceitação do espaço individual de Boa. cada um, né? Uhum. Também é uma Excelente. dificuldade nesse Que momento. também é uma dificuldade nesse momento. Eu fico pensando em várias coisas que a gente poderia falar, mas daí eu penso, não, mas é que nesse momento não vale. Eu fico pensando de projetos do casal, né? Uhum. Uhum. Meu Deus, como é complicado. Mas enfim, tem muitas pessoas aqui comentando, Emília, sobre a Uhum. dificuldade do home office, né? E do caos que está nas casas, Uhum. né? Que a rotina não está funcionando, né? A Fran Sim. dizendo que o principal é tentar diminuir a cobrança, né? Porque dar conta ninguém está dando, né? A gente tem que Cobrança de admitir quem? isso. Me Cobrança pareceu de pelo quem? comentário dela que a cobrança é dela com ela mesma, Pois né? é. E eu acho, Uhum. vamos ver, aqui a Paula dizendo, este dar conta que está me desgastando. Ajuda aí, Paula, mas Uhum. eu imagino que é essa sensação que as mulheres têm, as mães, no caso, imagino, Sim. ah, de que tem que dar conta de tudo, né? Uhum. Eu me Uhum. pergunto agora, vou provocar, se os papais, se os homens também têm essa sensação de que tem que dar conta de tudo. Será? Eu acho que não. Eu acho que Hum, o dar conta de prover e ajudar, eu odeio esse termo, mas enfim, já normalmente, infelizmente, é o suficiente. Assim. uhum, Mas uhum, eu perguntei a cobrança de quem, porque a gente tem que, acho que identificar essas duas questões. Assim, tem a nossa cobrança, isso de mulher, de dar conta de tudo, de ser perfeitas, e tem uma cobrança de quem, de um chefe, por exemplo, que às vezes não entende o caos que está acontecendo dentro da casa da mulher, que ela está tendo que ser professora, babá, todas as outras funções, né? Que é uhum. isso que eu trouxe no começo. Diante desse vazio que a gente tem, quem ocupa esses espaços, né? Que a gente tem que ser. Uhum, Senão as coisas não acontecem, né? A criança não uhum, pode ficar abandonada, a casa não pode ficar um caos. E não tem como. Então, e acho que a gente tem que conversar muito nesse momento, porque a gente precisa verbalizar que está sobrecarregada, está difícil, Uhum. e contar com esse companheiro, né? Porque isso é conjugalidade também. Né? Pegar junto Exato, no momento que obrigada. Era aí que eu aperta. queria chegar, essa conjugalidade, mas que também passa na parentalidade, é aí que eles se cruzam, né? Uhum. Uma pergunta bem importante aqui, tá fugindo das perguntas, calma aí, que é se essas mulheres dão espaço para esses pais. Será que a gente dá? Será que a gente abre esse espaço?
acho que é uma questão bem complicada mesmo. Cada um tem que parar e olhar, assim, porque às vezes a gente pede e cansa de pedir e no fim assume tudo. E às vezes Uhum, também a gente cresce socializada com essa questão assim de que nós somos as cuidadoras e nós temos que dar conta de tudo. uhum, Então, primeira coisa é a gente admitir, não consigo dar conta de tudo, vou precisar pedir ajuda. uhum. Porque se a gente não pedir, não é todo mundo que vai oferecer, né? Ai, eu não Então a gente gosto tem que, acho que, sair desse desse lance de pedestal. pedir ajuda. Ai, como é difícil, né? A Sabrina tá E acho que às comentando. vezes assim, ó, até o tempo de eu pedir ajuda e explicar como tem que ser feito, eu já vou lá e fiz. Então, aí Isso é é uma que bola tá de o neve. problema. Isso. É, e daí tem várias pessoas falando, eu acho que o que a Sabrina trouxe aqui foi para nos lembrar da famosa carga mental, né? Que veio à tona Uhum, com aquelas tirinhas francesas, né? Que por mais que importantíssimo. por mais que os companheiros ou companheiras, né? Porque, enfim, assumam, ajudem e façam várias coisas, o planejamento, a coordenação, ou como é que é? Me fugiu a palavra agora, mas a Toda a administração preparação. geral da casa Uhum, acaba ficando uhum. em cima da mulher, né? Eu acho que E é essa é a pesado isso. questão. Quanto tempo do teu dia tu gasta pensando o que tem que ser feito? Uhum, Com uhum. certeza. Ah, tu comentou isso, companheiro ou companheira, acho que também a gente tem que fazer um adendo importante, né? Que a gente está falando muito do casal homem e mulher, mas isso acho que é só para simplificar um pouco, porque a gente tem casais homossexuais, todos os arranjos, e que no fim Em das que contas um assume o tem um que papel. assume esse papel. É. Uhum, uhum. Tem alguém que está As, sobrecarregado nessa com casa. certeza é um lado que é mais sobrecarregado. A Silvia está Uhum, dizendo que a mulher, em geral, não gosta de pedir ajuda. Eu acho que tem essa uhum. sensação, né, Silvia, de que temos que dar conta, né? E É, tem essa cobrança, né? e a carga mental, como tu Ó, falou um homem mesmo, falando, que além do vídeo, eu gosto disso. ajuda. Na verdade, não é ajuda, é trabalhar a divisão de tarefas como um compromisso de ambos, né? É preciso um Uhum. diálogo aberto com o parceiro ou a parceira. Concorda em gênero, número e grau. É Desde o exatamente início. isso. Uhum. É. É, e acho que isso é importante também, né? Quando tu vai morar junto, já ter mais ou menos essas conversas, porque depois mudar é mais difícil, né? Uhum, Já se entra numa rotina, todo mundo acostumado. Mas eu acho que essa é uhum, uma boa oportunidade. Esse momento, agora, é uma boa oportunidade de se rever papéis na casa, de se rever tarefas, o envolvimento das pessoas com cada esfera da vida. uhum. Vamos ver como E, uma oportunidade. e tu percebe que isso aconteceu aí, na tua casa? Na minha Na casa, por minha exemplo, eu casa, percebo a diferença. Eu percebo em algumas famílias que eu acompanho que mudou. Sei lá, o homem que realmente não pegava junto nas tarefas domésticas, agora tem se apresentado, né? Aqui em uhum, casa, por exemplo, meu marido nunca tinha lavado roupa. Agora a roupa é todinha dele. Eu não me preocupo mais com uhum, isso. Então, eu acho que teve uma mudança que a pandemia provocou, assim, que o confinamento fez sim, alguns, não todos, né, mas alguns caírem né? Opa, tem que fazer alguma sim. coisa, E né? acho que é importante também, quando começar o processo de abertura, a gente conversar de manter algumas coisinhas, né? Sim. Eu tô rindo, desculpa, é que eu fico lendo aqui os comentários, né? Eu presto Aham, atenção em ti aham. e leio os comentários. Mas a Sabrina dizendo, Sim, né, vai me passando. Aham. que o marido dela, até hoje, com a Maria Flor, que tem quase 3 anos, quando vai vestir, coloca pijama ao invés de roupa. Tipo assim, não sabe. Eu não sabe diferenciar as roupas da criança, né? Eu tenho um Uhum, desafio que eu sempre a gente fala dessa divisão de tarefas e dessa carga mental, eu sempre pergunto aos homens aí que são papais, né? Sejam papais jovens, papais mais velhos, enfim. uhum. Vocês sabem quantas camisetas de manga curta seus filhos têm no guarda-roupa? Vocês sabem quantas meias ele tem ali? Se as cuecas estão precisando ser trocadas, ou se o vestido está Uhum. rasgado, se tem uniforme para ir para o colégio? Geralmente os pais nem sabem o que tem no guarda-roupa dos filhos. Eles até trocam, né? Não, mas eu arrumo meu filho. Mas daqui a pouco não sabe diferenciar uma camiseta de pijama de uma camiseta de ir na festinha, né? Por isso que não tem essa. E tem que ter interesse para ser diferente, né? É, Eles têm que isso querer ser diferente.
é tu ter um acompanhamento contínuo desse tipo de cuidado, né? Isso é Uhum. cuidado também. Isso é cuidado. Eu tô bem Alguém que eu não estou contente. conseguindo ler aqui falou uma coisa que eu achei importante também, que as mulheres Vai são a lá. maioria dos chefes de família e responsáveis financeiros no Brasil. Tem muita mulher sozinha nesse momento, né? Sim, sim. Como é que tá, ok, não tem uma conjugalidade, mas tem uma parentalidade aí que não se aguenta mais, né? Tá muito pesado. Olha, a Silvia tá batendo no martelo que as mamães não deixam, né? Que as mães não deixam os pais descobrirem quantas camisetas tem no guarda-roupa. Será, Silvia? Será que é isso mesmo? Eu acho que tem sim esses casos, mas eu não diria que são todos. Eu diria que tem muitas vezes uma comunicação que não, finge que não ouve, ou Uhum, cansa. Quantas vezes tu tem que dizer uma coisa até tu cansar uhum. e Ó, assumir? a Camila tá dizendo, eu deixo, que bom. É isso aí, vamos deixar. E não dá para perder a esperança, né? Ah, É, não, às vezes tem que voltar e dar uma conversada, dar uma chamada de novo. Assim é uhum. qualquer relação, eu acho. Uhum. A gente estava falando, tu entrou um pouquinho nas mães solo, não é que eu queira negligenciar esse assunto tão Uhum, importante, mas como aqui hoje a ideia é falar da uhum, conjugalidade e da sim, parentalidade, né? Isso acaba se afastando um pouquinho do conjugalidade, né? Porque, uhum, mas enfim, sim. ah, bom ponto da Silvia, olha só. Os homens são criados por mulheres. Está aí a nossa responsabilidade, Emília, tu mãe de menino e eu também, de criar esses meninos aprendendo o que tem dentro do guarda-roupa. Eu gosto de usar esse exemplo, mas Sim, vale para tudo, né? uhum, Então, uhum, cabe a gente criar bons meninos agora e não os que a gente recebeu, né, das nossas sogras. claro. Tô brincando, nem sei se minha Sogrinha sogra tá querida. assistindo, tô brincando, brincadeira. Não, mas eu acho que é que também a gente não pode achar assim. Eu me considero uma mulher feminista. Mas tem mulheres que não, e não quer dizer que seja a mulher que vai ser feminista e que vai ensinar o homem a fazer tudo. E em casa, nesse papel da mulher dona de casa, quem é que passa esses valores? São as mulheres, elas são Sim. encarregadas de transmitir esses valores de que o homem, o filhinho, o homem tem que ser paparicado, não precisa fazer nada, daí a filha, a mulher já tá lá ajudando a limpar a louça, ajudando a cuidar da casa, brincando de nenenzinho. Então, essas Uhum, coisas, esses valores são transmitidos pelas mulheres também. uhum, E claro que tem alguns homens que por si só já se dão conta e rompem com esse tipo de coisa. Mas é uma trabalheira, porque a gente tem uhum. gerações e gerações desse tipo de socialização. Isso não é natureza, isso é socialização de meninos e Uhum, meninas que são diferentes. uhum. A Camila está falando que, infelizmente, temos que ensinar os nossos maridos a se interessar por toda essa dinâmica, porque eles foram criados, a maioria, Uhum, criados por outro tipo de mãe, uhum. né, Camila? Então acaba que quando chega na esposa, é ela que vai ter que ensinar esses homens, né, a se portarem diferente. É, e daí a A esposa fica com dois filhos, né? Aham. Daí olha que interessante que a Tiane falou, e daqui a pouquinho é a tua Hum. vez de falar aqui, Tiane. Para quem não sabe, daqui a pouco sai Emília e entra a Tiane. Que a conjugalidade transmite valores, não? Eu acho que é isso que tu estava Hum. dizendo, né? Ela transmite e perpetua valores, com certeza. São duas famílias que estão se encontrando com as suas histórias, com Uhum, a oportunidade também de fazer diferente, mas a gente às vezes nem se dá conta e está fazendo igual, porque foi assim que foi sempre feito na minha casa. uhum. E daí a importância deste casal ser um casal, esse que a gente está falando, que a gente quer, da divisão, da parceria, né? Dos filhos Uhum, assistirem essa conjugalidade para aprenderem como é que devem fazer lá no futuro, né? uhum, Eu tô rindo, exato. Sabrina, tu tá me divertindo. Curso de roupas e divisão das tarefas começa amanhã lá na casa dela. Quero ver. Opa! Toca a ficha. Eu já peguei meu marido Adorei. uma vez e apresentei todo o guarda-roupa dos meus filhos. Ó, aqui fica isso, aqui fica ali. Entende? Apresentando o É, que tinha no guarda-roupa para ele, né? Já que espontaneamente ele não veio, então apresentei, né? Tem que introduzir, é. enfim. E agora, bom, se vira também, né? Vai ter que dar um jeito de dar conta dessas coisas. Não vai ser o teu Uhum, jeito,
vai ser o jeito dele, mas vai ser dado conta, né? Porque eu acho Sim, que isso que a Silvia comentou, o que é mais difícil, eu acho, é a gente aceitar que o outro vai fazer diferente. Tá isso. tão acostumado Uhum. que tem que ser daquele jeito. Bom, não, o outro vai fazer diferente. E vai fazendo um E tempo diferente às vezes, Uhum. né? O Isso é vídeo trouxe difícil. uma boa aqui, ó. Os homens precisam ampliar seus métodos tradicionais de sedução. Daí a Tiane comentou maravilhosamente bem que às vezes é lavando a louça, né? Eles Nada acham que, mais sexy. né, nossa, com certeza! Lavando uma louça, passando o esfregão na casa, né? Arrumando a cama de Uhum. todo mundo. Meu Deus, isso seduz qualquer mulher, pode ser. Por que Essa que aquele sedução Rodrigo Hilbert é tão transmite valor. famoso, né? Tão perfeito. Porque ele Quer é ver o lindo, melhorzinho? claro, porque ele é lindo, mas também porque ele é um homem que pega e faz. Ele é notoriamente conhecido por isso. É óbvio, Fazer tudo. né? É verdade. Mas é que essa arte da sedução também está transmitindo valores, né? Sim, sim. Que mais? Deixa eu ver. Ah, tá. A Eu Fernanda, a já me nossa perdi colega do aqui. núcleo, também dizendo que é importante, né? A gente dar espaço para os homens. É. Aqui temos, eu acho que é um homem, mas eles põem esses nomes de Instagram, a gente não sabe identificar, mas o R3M4C parece quase uma tabela periódica isso aqui, que é muitas vezes dando atenção e somente ouvindo. Boa colocação. Às vezes a mulher precisa ser ouvida, escutada um pouco no Uhum, meio uhum. deste caos, e isso é super sedutor. Concordo contigo. Eu tô achando interessante como as mulheres estão falando de dar espaço, dar espaço, dar espaço, mas os homens estão trazendo uma coisa que eu queria trazer também. Às vezes a gente está tão envolvida nisso que é difícil tu dar espaço porque fica esse vazio por um tempo se tu não sabe se o outro vai suprir. Então, seja proativo. E vai atrás e Uhum, pergunta o que eu posso fazer para te ajudar. Presta atenção no que está sendo feito ao redor, porque às vezes o homem não se dá conta de todo o funcionamento que está acontecendo em volta, na casa, com os filhos e tal. Entra lá, não uhum, tenha medo, não tenha medo de uhum, errar. uhum, Porque às vezes eu sinto que é isso, assim, a gente acha que a gente não está dando espaço, mas também não tem ninguém que está disposto a entrar. Tem uma uhum. linguagem corporal que vai além do falar, eu estou fazendo isso, que a gente percebe e Sim. que tu vê que a pessoa não está disponível para aquilo. É que daí tu até perde o interesse, né? E brocha totalmente, né? Uhum, Ao ver um homem é, assim do lado. A uhum. Sabrina tá falando, né? Se oferecer para dar a janta, né? E diz, vai tomar um banho, se cuidar, fica o tempo que quiser, que eu estou aqui. Sabrina, isso é sonho, sabe? Nada mais sexy. Né? E É. só o R3M4C se apresentou, o nome dele é Renato. Boa noite, Renato. Obrigada por se Obrigada, apresentar. Renata. Obrigada pela Ah, colocação. e eu tô bem contente de ver vários homens aqui, né? Porque, Super. ó, a Paula tá dizendo, aqui dá pra ver, a casa está de perna pro ar. Então, É né? normal e Falta também assim, é uma iniciativa. situação que acho que a gente não pode também ficar achando que tem que levar tudo nas costas. Vai ter dias que as coisas vão ficar de perna pro ar. A nossa casa ela é muito, acho que, representativa de como a gente está se sentindo. Tem dias que a gente está querendo arrancar os cabelos, a casa vai ficar de pernas pro ar, vai dar tudo errado. Acontece. Faz parte. Segue em Renato, frente, no outro dia calma a gente aí. arruma. Renato, é tu, Renato? Ele tá perguntando. É que eu não consigo ver a foto, tá muito pequenininho, mas é tu, Renato, que trabalhou no IFAPA. Ah, isso! Ah, Ele trabalhou com a gente lá no Instituto da Família. Eu digo lá porque agora nós estamos lá, né? E ele uhum. tá no quinto semestre de psicologia. Olha que bacana. Então é um Renato, psicólogo. beijo pra ti. Não tinha, realmente na foto não dá pra ver. Então Hum, tá. Que mais? Pessoas uhum. falando. Ah, verdade, se oferecer para dar banho na criança enquanto separamos para ter um tempo para nós. Esse tempo para nós é um sonho, né? Uhum. Mas só que Sim, tem tudo de vamos bom. lá. E Ai, o isso dá Renato uma dizendo. descansada, a mulher descansada, a mulher estava disposta a namorar também, a ter tempo pro casal. Não Com é assim também, certeza. tu, é uma coisa que tu cultiva, tu não do nada para, todas as funções, a cabeça minha, agora eu vou relaxar e vou namorar aqui. Não é assim. Não tem como. Não, não dá para ficar
só trocando, né, o botãozinho, assim, ó, puf, agora vamos É, namorar, puf, agora vamos... não é uma Não, chavinha que a gente desliga. a Simone Castiel falou uma coisa excelente aqui. A pandemia está desafiando toda a nossa sociedade e cultura a valorizar o trabalho doméstico. Exatamente isso, Simone. E eu acho que é Uhum. por isso que tem muitas pessoas, não só homens, mas mulheres também, que às vezes não se envolviam tanto com isso, né? Porque tinha uma funcionária, porque tinha uma empregada, porque tinha faxineira. Uhum. Agora está se dando conta, está descobrindo até coisas da casa, né? Que nem sabiam que E que existiam. gosta. E que pode ser muito legal, né? Uhum. Emília, eu tô preocupada com o nosso tempo aqui, porque a gente Ah, tinha mas isso eu combinado, sabia, né? nós não íamos Meia esgotar o hora para assunto. cada uma. Então agora sai, Emília, entra, Tiane. Tiane, tu tá pronta Então aí? tá. Posso te chamar? Tchau, pessoal. Foi um Então tá, tchau, prazer. tchau, Vou Emília. ficar por Pessoal, aqui. quem tiver, quiser continuar essa conversa depois, no final eu vou falar do nosso grupo e pode entrar em contato por aqui que a gente encaminha. Ok? Então, tchau, Emília. Até logo mais. Vou Tchau. chamar a Fecha aqui. Tiane aqui agora. Tá. Isso, só sai aí que eu vou chamar a Tiane, por favor. Cadê a Tiane? Calma aí. Ué, o que aconteceu aqui? Ah, calma aí que eu virei a câmera. Pessoa boca aberta. Calma aí. Aqui. Deu. Desculpa aí, pessoal. A pessoa foi apertar um botão e apertou o outro. Deu certo. Mas tá, estamos aqui. Oi, Calma aí. Olga. Olá, Tiane. Bem-vinda. Calma aí, deixa eu arrumar Obrigada. aqui. Deu. Pronto. Tá super bom o nosso bate-papo aí, né? Tá curtindo? Então, Bem deixa eu legal. te apresentar rapidinho. A Tiane também é nossa colega do núcleo, é mãe, terapeuta de família e obstetra, médica obstetra, né? E tem contribuído muito por aqui. Agora a gente quer ouvir um pouquinho de ti sobre... Ó, o pessoal tá rindo aqui da boca aberta aqui. Tá todo mundo olhando meu calendário aqui da escrivaninha, Isso né? aí. Mas vamos Olga, lá. Olga, eu acho que eu vou começar explicando um pouquinho o que uma obstetra faz aqui, né? Porque uma Boa. obstetra foi buscar ferramenta em terapia de família, porque Ótimo. acho que tem tudo a ver com a nossa live, assim, né? Uhum. Então, assim, tá fazendo 20 anos que eu transito na obstetrícia, né? E eu gosto de dizer que os bebês são revolucionários, essa frase não é minha, né? Mas eles provocam na gente essa revolução. Então, depois que a maternidade chegou para mim, e também quando a gente vai se deparando muito com as dificuldades das famílias que a gente encontra nesse momento tão bonito, na maioria das vezes, que é a gestação, né? E é um momento importante do ciclo vital da família, né? A gente começa a perceber, eu comecei a me interessar muito sobre essa questão, tá, mas o que faz um ser humano prosperar, né? O que faz alguém feliz? O que faz alguém ter saúde? Né? Eu sou médica, então o meu interesse sempre foi esse foco da saúde. E tem tudo a ver com isso. Quando eu comecei lá no IFAPA e a gente foi para o núcleo de parentalidade. Então, hoje ali no pré-natal, quando a gente tem os casais e começa a perceber que essa conjugalidade, que é o nosso tema ali, né? Já tem aspectos, assim, que a gente nota que, nossa, será que esse casal vai dar conta do que vem logo depois? Que a gente só descobre depois que está vivendo Que nasceu. experiência, né? Uhum. Então, aí eu acho que vem essa questão que a forma como a gente se relaciona dentro da conjugalidade, né, como casal, os valores dessa relação, como a gente interage e a nossa capacidade de trabalhar cooperativamente. Eu gostei desse termo quando eu aprendi, transborda para a forma como a gente é pai e mãe, né? Então, eu vivo muito isso no dia a dia, das vezes as pessoas resistirem em querer trabalhar a sua relação por entenderem que não importa a minha relação, se ela tá bem ou se ela não tá, eu tenho disposição de ser uma boa mãe. E eu tenho disposição de ser um bom pai.
E a Porque não gente se dão conta do quanto isso impacta. Na verdade, não tem nem ideia, né? é, O quanto isso vai é, impactar é. lá na E frente. acho que muito é o nosso papel aqui, né, Olga, de trazer assim que eu até peguei um artigo aqui, que é um artigo que a Ângela trabalhou esse ano com a gente na pós, que é uma revisão Uhum, assim sistemática de literatura sobre essa uhum, relação conjugalidade e parentalidade, assim. E que uhum. traz uma série de aspectos, assim, de como a forma que a gente se comunica, como a forma que a gente lida com os conflitos, porque não tem relação conjugal sem conflito, né? Acho que não nos Claro que não. pertence ainda, né? Não. Tudo que permeia essa relação acaba influenciando na forma como a gente educa essa criança e impacta no desenvolvimento dessa criança. Então, quando a gente leva para um casal que investir na relação, está investindo no desenvolvimento e na saúde do seu filho e dá a lista de argumentos, muda tanto, né, Olga, assim, da gente Sim. poder entender que e uma das coisas que tem nesse artigo eu achei tão bacana, assim, quando o casal se dedica a alguma coisa para melhorar a sua relação, isso indiretamente melhora a sua relação com os filhos. E melhora o bem-estar sobre o bem-estar dos filhos. A Sabrina deu uma trancada aqui, por isso que eu fiquei com uma cara meio esquisita aqui, que tava dando uma Tá. trancada e eu não sabia se era eu ou tu, então eu fiquei meio tensa. Mas a Sabrina está comentando aqui que a cooperação na parentalidade está ligada diretamente a como está a conjugalidade, que é exatamente isso que tu está falando, né? Alguém está perguntando do artigo ali, então eu vou até, ó. Isso, boa. Depois, Olga, não sei essas coisas, a gente pode postar depois ali junto da live, mas tem esse aqui, ó, Podemos. conjugalidade e parentalidade, uma revisão sistemática do efeito spillover. Depois a gente pode botar ali na timeline. Ótimo. Isso, depois eu coloco, até porque assim, pessoal, depois essa live vai ficar gravada no nosso IGTV e no nosso canal do Enfapa no YouTube. Então a gente pode colocar ali as referências do artigo e o que for citado aqui para quem quiser pesquisar depois. Ok. E Olga, eu vou agora, porque como a nossa discussão estava muito assim, eu vou defender um pouquinho só os homens, posso? Vai, então vai. Não, mas eu vou defender até porque eu tenho que honrar, assim, eu tenho vários deles, assim, na minha volta e agradeço as famílias anteriores que puderam produzir isso, assim. Aham. E, Boa. e vejo como eu acompanho as gestantes, o parto, os bebês pequenininhos, assim, eu acho que é um pouco daquilo que a Silvia fala, que a gente também, às vezes, tem dificuldade a Emília citou isso, de deixar o homem fazer do jeito dele, né? Então, Uhum. isso começa bem no início, assim, dá banho no nenê, né? E acho que Excelente. a gente mulher, talvez por uma questão cultural, ou por vários outros aspectos, a gente já tem essa coisa de brincar de boneca e de cuidar dos bebês das amigas, o interesse, talvez. Mas eu vejo, às vezes, pais cheios de boa vontade e que estão muito desajeitados e que não sabem fazer. Eu acho que E que daí a mãe chega lá e faz e nem início. deixa ele fazer. E assim, exatamente, na nossa sociedade somos nós que ficamos mais tempo com os bebês em casa ainda, na maioria, né? E é óbvio que a gente com muito mais facilidade vai acalmar um bebê, vai dar banho do bebê, vai trocar a roupa do bebê. Mas por vezes o homem vem todo interessado e a gente enche tanto de crítica que ele desiste. A gente bota ele para escanteio, né? Isso. Mas tem tanto. Claro que é a gente que amamenta e a gente que vai acalmar na maioria das vezes, mas tem muitas coisas que os papais de recém-nascidos podem fazer que vai auxiliar nesse processo e nessa conjugalidade que geralmente quase morre quando nascem os filhos, né? Eu só queria fazer um comentário aqui da Fernanda, nossa colega, né? Que o afeto e relações saudáveis são um adubo do desenvolvimento neuropsico e emocional das crianças, né? Fernanda, nossa neuropediatra, colocando muito bem da importância dessas relações saudáveis, tanto parental quanto conjugal, na criança, né? No desenvolvimento emocional e psico da criança. Eu acho assim, né, Olga? Eu acho que a relação onde a criança cresce, essa relação a gente chama subsistema, né, parental ali, esse casal, essa dupla parental, né,
essa relação é como se fosse o mar onde essa criança navega, assim, que pode ser um mar tranquilo e pode ser um mar cheio de tempestade, né? E a gente não percebe, às vezes, que a gente está oferecendo os elementos dessa navegação, não com o que a gente fala, com o que a gente diz, mas a forma como a gente também se comporta com o parceiro da gente, né? Aquela provocação que eu fiz ali, a conjugalidade também dá valores. Se eu cresço num lar onde pai e mãe cooperam um com o outro, eu aprendo isso. É o exemplo, né? Esse É o exemplo que a gente vai passando. Esse equilíbrio de poder que a gente fala tanto nas relações, assim, né? Eu respeito e sou respeitado da mesma forma, independente do valor financeiro ou não. A gente, de fato, é uma dupla. E a gente funciona como uma dupla. Horizontal, né? Exatamente. Aí é que tá o problema. Eu acho que agora tá vindo alguns comentários aqui, né? Tem a Camila e a Paula comentando que desgasta ficar pedindo pro homem fazer, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque como disse a Simone aqui, tem as rainhas dos lares, né? Sim. Aquelas clássicas históricas que podem ser extremamente autoritárias. Né? E coitado daquele homem que não consegue se apresentar em nada, porque elas que controlam e comandam tudo, né? Então a gente tem esse lado, que é mais autoritárias e centralizadoras, como disse a Sabrina. Porque às vezes a gente pode se sentir valorizada nesse papel, né? Olga, assim, é o nosso valor. Com certeza. Eu vou contar uma historinha engraçada, acho que disso da gente. A Emília tinha falado que às vezes a gente fica no vácuo, porque tu pode pedir colaboração e não ter naquele momento, né? Sim. Eu lembro que há um tempo atrás eu aprendi muitas coisas com uma amiga minha, nem sei se ela está nos assistindo ou não, assim, mas o namorado tinha um perfil, assim, de que não colaborava, né? Tá. Ela morava sozinha, ele morava com os pais ainda, na época em que a gente era residente, né? E aí uma vez eu tava na casa dela e era uma sexta-feira e o namorado já tava quase chegando, assim. Ela correu lá e pegou um pijama dele e botou no meio da sala, tirado, assim. E eu disse, mas que é isso? Porque tu tá botando esse pijama aí? Não, e eu já tava saindo também, né? Ela disse assim, não, é que ele dormiu aqui 2 dias atrás e deixou o pijama no meio da sala. Então, agora, hoje, quando ele chegar, o pijama vai estar aqui no meio da sala. Tá? E eu disse, eu vou ter que te ligar mais tarde pra saber o que aconteceu. Tanto que ele chegou. Amor, o que meu pijama faz aí? Amor, o pijama tem perna, tu deixou ele aí quarta-feira. Excelente. Eu não acredito que o pijama tá aí desde quarta-feira. Ué, onde tu deixou? E aí eu fiquei pensando, e ela usava esse tipo de estratégia para mostrar, se tu não fizer, eu não vou fazer por ti. Claro, mas é exatamente isso. É exatamente. Se a gente sempre juntar aquilo que está no chão, se a gente sempre preparar a refeição, se a gente sempre arrumar a criança pequena para ir para a escola, se a gente sempre for fazendo isso, não tem espaço para eles fazerem. Talvez no início a gente tenha que dar uma orientada, assim, né, em alguns aspectos. Né? Ou até identificar que realmente tem algumas dificuldades no parceiro e que ele não vai se apresentar tão bem naquele quesito, mas certamente tem alguma coisa que ele consiga fazer, né? E o pessoal está gargalhando do exemplo aqui, né? Mas assim, olha, Olga, dentro desses estudos, assim, eu vou citar um outro bem bacana, assim, porque tem relação com a parentalidade. Depois eu posso passar o link também, que tu pode botar na linha aqui pra gente, tá? Que é um estudo que tentou pesquisar a parentalidade sobre múltiplos aspectos. Faz parte desse estudo um grupo da Universidade de Harvard. É um estudo de coorte, daqueles que acompanham as pessoas ao longo do tempo. E eles entrevistaram os jovens de 2 coortes, né? Então, eles tentaram relacionar aspectos da parentalidade com o bem-estar na idade adulta e com alguns desfechos em saúde. E bem legal, assim, bem legal, porque eles fornecem dados, assim, inclusive para planejamento em saúde pública. Tem sido um pouco a bandeira que eu defendo, que dá para a gente apresentar coisas de parentalidade no pré-natal, sabe? Da gente abrir um pouco esse universo, né? Entender que as nossas práticas como pais vão produzir autonomia, saúde, né? Saúde mental para os nossos filhos. E eles encontraram algumas coisas do tipo assim, que um estilo parental que eles chamam de positivo, assim, porque ele não é nem autoritário, nem permissivo,
é aquele que Uhum. consegue responder melhor as necessidades da criança, conseguir ter um vínculo de afeto, assim, né? E estimular a autonomia, o desenvolvimento da criança. Esse estilo parental, ele se associa com desfechos em saúde como menos doença mental, Ah, com certeza. menos coisas assim que talvez a gente já saiba, mas que a ciência começa a documentar e oferecer Uhum. dados assim, né? Uhum. Menos doença mental. Em alguns aspectos eles somaram assim esse estilo parental positivo e refeições frequentes em família. Isso trouxe, inclusive, menos alguns comportamentos sexuais de risco, menos sobrepeso, Uhum. menos Menos transtornos depressão. alimentares. Uhum. Exatamente. Então, assim, só que a gente pensa como é que eu vou ser capaz de desenvolver um estilo de parentalidade competente assim, se a minha relação conjugal não estiver baseada nesses valores também. De Exatamente. estímulo, de autonomia, de que cada um possa ter a sua trajetória, a sua Uhum. satisfação, né? A sua caminhada e que juntos os dois. Eu acho que esse assunto hoje, no meio de uma pandemia, também nos traz a necessidade de trabalhar colaborativamente como sociedade, né? A sociedade é o reflexo das nossas famílias. Exato. Exato. Sabe o que que eu, eu acho, não conhecia esse estudo. Achei muito Eu vou te bacana. mandar, eu acho ele muito, muito legal. Tá, ó, todo mundo tá querendo aqui, tá Todo todo mundo, mundo eu vou mandar, pedindo, eu tenho. todo mundo, né? Todo mundo. Cara, Não, eu tô só não brincando, mando várias agora pessoas porque eu também. não sou boa na tecnologia, eu tenho medo de Não, fazer não qualquer vamos, coisa não aqui. vamos correr o risco, né? Não vamos correr o risco. Mas eu tô lendo aqui e eu lembrei de uma coisa que é, sei lá, todo mundo, nós aqui do sul do país, todo mundo já foi alguma vez para Gramado, né? Gramado é uma cidade toda bonitinha, toda limpinha. Tu caminha, Gramado não tem lixo no chão, né? É tudo perfeito. E parece que as pessoas, quando vão para lá, de alguma forma, ficam mais educadas, né? Não jogam lixo no chão, porque é uma cidade toda limpinha, né? Não ficam arrancando as flores. Enfim, parece que a gente se comporta de uma maneira diferente. E daí volta para sua cidade, seja Porto Alegre, seja o lugar que for, joga lixo no chão, arranca a flor do jardim do outro, não tem aquela boa educação, aquele bom comportamento que tem quando vai lá para Gramado. Por que a gente age diferente? Se é a mesma pessoa, com o mesmo conhecimento, em lugares diferentes. Por que em casa, por que no trabalho, por exemplo, a pessoa faz tudo o que tem que fazer, dá conta do recado e mantém sua, sei lá, sua escrivaninha bem arrumada, seu espaço de trabalho ok, e quando chega em casa não consegue fazer? Tu estava falando aí, eu lembrei dessa comparação que eu ouvi um tempo atrás e que para mim fez muito sentido. Outra coisa que tu traz desse estudo que eu acho muito legal e que há anos a gente fala em terapia de O família é ambiente, né? Estava querendo falar do da ambiente, importância né? do ambiente e das refeições em família, né? Como isso é precioso para um bem-estar da criança e até do casal, né? Essa história de cada um come uma coisa num horário nunca funcionou muito bem. Entrou um monte de comentário aqui, eu me perdi, É, peraí. eu quero comentar um pouco daquilo que a Fê falou, que tu estava falando agora, eu me lembrei, né? Que Ah, a gente sabe que o que impacta é o afeto, né? O afeto como um norteador e a gente conseguir ter coerência, né? Para auxiliar o desenvolvimento humano. E é tanto uhum, afeto. Assim, se a gente pensar que o que mais uma criança precisa é disponibilidade ativa de pai e mãe, a nossa insatisfação do ponto de vista conjugal, ela interfere diretamente também na nossa disponibilidade em relação aos filhos, né? E acho que isso que exato. vocês foram fazendo, da sobrecarga às vezes, né, de um ou de outro, como isso nos indisponibiliza para a troca de afeto. E aí é tão importante que a gente consiga também equilibrar o afeto na direção dos nossos filhos. E a relação conjugal é fonte desse equilíbrio na medida em que a gente tem satisfação afetiva com os nossos parceiros, né, Olga? Porque tantos Uhum, casais por aí em que ambos estão se sentindo dentro da relação. exato.
Uhum. E daí, É a se sentindo solidão, sozinho, é a não tem proximidade como da acolher os filhos. Tá trancando aqui, ou às Tiane. vezes, Ah, voltou. tanto, Deu. é, Voltou. não sei, é. Então, e não só não tem como estar disponível, como às vezes dirige um afeto distorcido na relação dos filhos e bota os filhos a preencher essa carência afetiva que, na verdade, não era eles que deveriam estar preenchendo, né? Uhum. Ela tem que ser preenchida através de uma outra fonte para ser equilibrada, né? Uhum. A minha carência afetiva como Tá mulher travando aqui, eu não precisa ser sei. preenchida de uma outra fonte que não é do papel de mãe, né? Sim. Eu tô ouvindo Então, meio como quebrado, Tiane. Tô com dificuldade aqui. Eu acho que tem mais gente, tem mais pessoas aqui com a mesma dificuldade. tá, Eu vou lendo aqui o que não o sei pessoal está também, vamos dizendo para. ver se Vamos ver. O pessoal está falando da importância das refeições em família, como isso realmente faz diferença, né? eu vou ver se Acho que melhor. melhorou, acho que tu tá voltando. É. Importante de aproveitar. O fone Melhorou. melhorou? Importante aproveitar esse momento de pandemia para reforçar as refeições em família, ou como isso faz bem para todos, né? E isso que tu estava comentando, eu lembrei de um atendimento que eu fiz hoje, que era a mulher comentando que o casal, na gestação, se estranhou e no momento que o filho nasceu, ela se jogou com tudo para cima daquele filho. E ela falou exatamente nessas palavras: todo o afeto, toda a expectativa que eu direcionava ao meu esposo, eu passei a direcionar ao meu filho. Então, aquela conjugalidade se foi e ela se jogou na maternidade, inclusive deixando ele de fora da parentalidade. É. Né? E Isso essa foi parentalidade bem... também acaba ficando de uma qualidade questionável, né, Olga? Porque Com certeza. não. Mas Com voltando. certeza. Tanto é que eles estão chegando na terapia agora, que o filho já está com 12 anos de idade, ou seja, ela já não consegue mais ter esse filho substituto ao marido da época, né? E agora que eles vieram para terapia. E que tipo Né? de E os filhos interação. triangulados. Muito obrigada, Sabrina. É isso que eu ia dizer, que tipo de padrão relacional que esse menino aprendeu e que tem uma probabilidade, assim, importante de reproduzir, né, numa relação, assim. Sim, Então, sim. isso é Exato. importante. E eu só queria voltar, porque eu acho que estava falhando ali, Olga. Isso, eu não consegui te ouvir direito. Eu estava falando um pouquinho da solidão dentro dos relacionamentos, assim, que eu acho que é muito propício para esse momento de pandemia, para a gente tentar implementar essa melhora na nossa qualidade de diálogo, né? Porque a gente percebe que o afeto também é nossa nutrição, e às vezes a gente se sente tão nutrido numa daquelas conversas que a gente pode dizer de verdade o que está sentindo, o que está sentindo falta, o que está... Claro que primeiro essa conversa precisa ser com a gente mesmo, né? Mas aprender a comunicar para o outro, assim, o que me faz sentir bem, o que não me faz sentir bem, né? Que os casais, às vezes, até com essas demandas da parentalidade, podem ir perdendo essa intimidade afetiva, né? E não até... e acabam não conversando sobre eles. Né? Fica sem um espaço, né? Acho que e daí tocaram... A gente começou a falar isso lá atrás, eu e a Emília, né? Sobre o que é conjugalidade, né? Que não é só namorar, não é só sexo, mas eu acho que tu tá trazendo isso aí. Acho que muito é a parceria, né? A gente se sentir acompanhado na vida. E tem muito, acho que o que vocês estavam trazendo, assim, que o Ovidio fez aquela brincadeira, e eu disse, a sedução às vezes é lavar louça, no sentido, assim, de que eu acho tão bonito quando a gente pode tornar a vida do outro mais fácil. Sim. E às vezes é uma forma de amar, né? Assim, a gente sabe que o outro está encrencado lá com alguma coisa e eu vou lá e facilito o dia dele. Né? Porque a próxima tarefa dele ia ser aquela e eu dou um respiro. Então, e isso assim, seduz, isso encanta. Claro, né? Que encanta. A gente precisa admirar os nossos parceiros, as nossas parceiras. Então a gente conseguir... Nossa, isso é chave.
né? Conseguir ter essa sensibilidade, dizer assim, olha, né, vou facilitar a tua vida. De ambas as partes, assim, né? E acho que o momento é bem propício para isso, para a gente conseguir se presentear no cotidiano, assim, de... Nossa, é uma delícia isso. É. A Camila tá dizendo que tem trabalhado essas conversas na casa dela, né? Isso pode acontecer. Às vezes não precisa nem um momento especial para essa conversa acontecer. Mas, sei lá, no final da refeição ali, as crianças estão meio em volta. Qualquer hora é hora para a gente poder falar sobre isso, né? E até retomar aquilo que tu e a Emília estavam falando, né? Porque essa questão da rotina, a pandemia nos desorganizou muito, né? E eu acho até que a gente pode experimentar como adulto o quanto que essa questão da imprevisibilidade nos desorganiza emocionalmente. A gente foi, assim, arrancado das nossas vidas como a gente conhecia. E como isso gera na gente ansiedade, insegurança, né? Essa coleção de desorganização, assim, interna. Sim, com e certeza. Acho que isso também é um aprendizado pra gente, às vezes, que o quanto a criança precisa dessa alguma previsibilidade no dia a dia, que é a rotina. Ela se organiza melhor. E até é um estímulo, eu acho, para a gente reorganizar alguma rotina dentro dessa situação. E convidar o parceiro ou a parceira para organizar essa rotina. Porque não adianta, fiquei pensando agora, não adianta só definir a rotina, vamos envolver todo mundo, até os filhos. Inclusive as crianças, era isso que eu ia dizer. Né? Inclusive as crianças, vamos organizar o que fica melhor pra gente, né? Porque são aquelas ferramentas, assim. Eu também enfrento aqui na minha casa, o outro dia minha filha tá quase fazendo 7 anos, começou a implicar. Não quero ir pro banho. Não, agora não, depois não. Isso não era assim, porque a nossa rotina era toda, né, mais ou menos assim, não tinha isso, né? Então aí eu até lancei pra ela, qual é o horário, filha, que é melhor tomar banho pra ti? Escolhe. Vamos anotar no papel. Aí depois do almoço, mãe. Então tá bom. Então depois do almoço, esse é o teu horário de banho. Agora é o horário do banho. É verdade. Ela escolheu. Claro, né? E daí tu tá assim, dando responsabilidade e poder para ela definir autonomia, sobre o banho. Exatamente, ela está escolhendo. Eu tô dando uma autonomia controlada, assim, o banho não se negocia, mas tu pode escolher o horário, né? Exato. Então eu acho bacana a gente... Ai, eu tô de olho no relógio aqui, Tiane. Pois é, né? E eu falo muito, né, Olga? E eu já queria falar sobre isso, do como é importante a rotina, eu defendo isso sempre. O pessoal acha que é porque eu sou virginiana, mas não é. É porque essa organização ajuda a todos, né? Assim como todo mundo precisa de uma agenda para saber o que vai acontecer, isso ajuda na organização da casa, da parentalidade, da conjugalidade, dos filhos, né? Para que essa família funcione melhor. Temos mais 2 minutos, menos que isso já está acabando. Quer falar mais alguma coisa, Tiane? Não, eu acho que assim, a nossa mensagem, eu acho muito, né, Olga, assim, é investir na relação, né? É nunca achar que a relação pode ficar para depois. Isso é um aprendizado pra gente, porque lá pelas tantas a gente esquece, bota a relação de lado, né? Mas pensar que quando a gente está investindo na relação, a gente está investindo na saúde dos nossos filhos, né? Exato. A curto e a longo prazo. E eu enfrento essa dificuldade, Olga, porque assim, eu sou médica, né? E se eu prescrever um antibiótico para uma gestante, se eu fizer um diagnóstico de diabetes gestacional e tiver que fazer dieta, usar medicação, ninguém refuta. Mas quando eu peço para um casal ir fazer uma terapia de casal como investimento em saúde, as resistências se levantam, sabe? Daí é então, outra assim, história. Eu quero só deixar aqui o meu agradecimento, assim, porque a médica ainda é mais forte que a terapeuta, essa é uma construção, né, que eu tô indo. Sim. Mas é a minha reverência aos profissionais de saúde mental e para que a gente possa entendendo, assim, que as emoções vêm primeiro do resto todo. Então, quando tem uma questão emocional, a gente tem que mergulhar. Só para lembrar, então, para contar que no dia 17 de julho a gente vai fazer um grupo aberto justamente para a gente falar sobre parentalidade e conjugalidade. É verdade. Em seguida, divulgaremos nas nossas redes sociais. Fiquem ligados para acompanhar esse grupo que a gente vai estar facilitando para quem quiser participar. Não é só para profissional de saúde. Tchau para vocês, boa noite, obrigada, Tiane. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo grande. Fica gravado no nosso IGTV e no canal
do Enfapa no YouTube. Bye, bye. Tchau, tchau.